Oi pessoal, trazendo mais um podcast aqui para vocês e como eu já disse algumas vezes, a ideia desse podcast é trazer muito conteúdo para você, não necessariamente só com as pessoas da Help Móvel, mas aquilo que pode ser interessante para todos os tipos de clientes da Help Móvel. E é por isso que hoje eu estou aqui com o Bruno. Tudo bem, Bruno? Fala, Edinho, tudo ótimo, graças a Deus, obrigado pelo espaço. Prazerzão estar aqui batendo um papo contigo. Eu que te agradeço, você conseguir encaixar a gente na sua agenda, porque eu sei que o assunto que você vai tratar não é necessariamente da área de saúde. Mas como eu disse, é a gente trazer coisas de interesse aí para os nossos clientes. E muitos dos nossos clientes são empresários, pequenos, médios, são pessoas que têm esse serviço maravilhoso da área protegida aqui da Help Móvel. Então a gente entende que esse é um conteúdo bacana para todo mundo, né? Nem falha, Dinho, com certeza, cara. Graças a Deus, né, a gente está num país, as estatísticas dizem por aí, né, o Brasil ele é um país empreendedor. Isso que eu ia te perguntar, é um país empreendedor mesmo. Pô, desculpa, né, tô dando spoiler aqui pra galera. Ele nem leu o meu roteiro antes, assim não vale. Mas é isso mesmo, Bruno, você tem essa percepção que é um país empreendedor? É mais que percepção, né, cara? As estatísticas falam, né, Edinho, o Brasil por si só ele é um país empreendedor, né? Agora, graças a Deus que a gente está vivendo um momento que cada vez mais a gente tem literatura a respeito disso, a respeito do empreendedorismo, né? Então a gente não precisa mais fazer o empreendimento como a gente fazia antigamente, né, alguns anos atrás, que era tentar ir levando no peito na tentativa de acerto e erro, né? Então, por isso que eu tô aqui hoje, pra gente falar um pouquinho de estratégia, inovação, transformação de negócios. Inclusive, acho que vocês já viram na camiseta dele ali, ó, transforma negócios, né? Ele vai explicar melhor, não vou tentar apresentar aqui e explicar melhor. Mas antes, Bruno, eu sempre gosto de perguntar ao pessoal como que as pessoas chegaram nisso. Então, eu queria entender um pouco da sua trajetória. O que levou você a criar o Transforma Negócio? Bom, que você me e permite... o objetivo também, né? Ó, se você me permite, eu vou ter que ser honesto, porque assim, ó, eu já conheço o Edinho de longa data. Com então, certeza. O Edinho já sabe por quê, de onde eu venho, como tudo isso nasceu. Sim. Mas vamos falar para o público ali, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço, de verdade. É muito bom estar aqui, é muito bom levar esses temas de estratégia, inovação e transformação de negócios adiante. Então, eu sou o Bruno. Eu sou casado com a Flávia, aliás, de todos os meus empreendimentos, esse é o mais feliz de todos. Ele falou que ia fazer essa, hein? Esse Verdade. é um homem apaixonado. Até para ter certeza que a Flávia assistiu o podcast depois, né? Pois é. Mas é isso aí, sou casado com a Flávia. E de formação eu venho da administração e também da engenharia, por formação. E depois eu tenho uma série de especializações em estratégia de negócios, gestão de negócios e inovação de negócios. Então foi a área que eu acabei percorrendo, né, principalmente essas especializações nos meus últimos anos, né? Profissionalmente eu venho do mundo corporativo. Sim. Então passei longos anos da minha vida dentro do universo corporativo, das multinacionais, e uma delas que eu tô até hoje, né? Então já são 13 anos que eu trabalho numa empresa global americana do mercado de real estate, né, o mercado imobiliário corporativo. Sim. Então são 13 anos, continuo lá até hoje. Mas falando mais especificamente da Transforma, né, Edinho, e dessa parte de estratégia de negócios... Isso, que eu queria entender como que você... Porque assim, até por o que você comentou, você já está empregado, você já está numa boa empresa. O que bateu em você para você perceber, cara, eu preciso formatar um negócio meu para esse tipo de pessoa? O que foi esse start em você? Resposta simples e fácil, cara. Sonho e propósito. Entendo. Sonho e propósito. Porque desde moleque, cara, eu me via, né, empresário, não sei, eu queria ser empresário. Sim. Não venho de uma família de empresários, mas era sonho, né? E antes da própria Transforma eu tive algumas outras oportunidades, né? Trabalhei na vida noturna um pouco aí com um bar noturno na cidade, que foi muito legal por um certo período. Mas não é fácil, né? Não é fácil, deu certo, foi muito legal, né? Mas ali eu tive que optar, né, entre o mundo corporativo que eu tava ou ir por esse ramo, Sim. né? E eu preferi naquela ocasião optar pelo mundo corporativo porque eu achei que ali eu ia aprender muito mais para esse meu futuro empreendedor. Sim. Né? Mas enfim, daí há 4 anos atrás, tomando café com amigos, né, com um meu amigo muito especial, que hoje é o meu sócio, vem a ideia da Transforma Negócios. Entendi. Né? Na verdade, ela nasceu como um protótipo. Para levar um pouco de, realmente, estratégia, essa estratégia que eu consegui ganhar nesse mundo corporativo. Falei, poxa, se eu consigo montar uma estratégia para uma empresa global americana com 40 mil colaboradores no Brasil,
né? Eu acho que eu poderia levar esse conhecimento para pequenos, médios e microempresários. E foi com esse público que você começou quando você startou mesmo a Transforma? Você Sim, foi com esse desde o público princípio. bem diferente do público que você está acostumado, né? Sim, desde o princípio, Edinho, porque a estratégia por si só e a sua metodologia, ela vai ser sempre a mesma. Vai mudar a sua complexidade de acordo com o tamanho da empresa, natural. Sim. Né? Então, eu já estava treinado para alta complexidade, vamos assim dizer. Né? E aí, poder levar isso para pequenos e médios, para mim é propósito mesmo, sabe? Eu pude, durante esse processo até... Aliás, uma das dicas que eu dou, né, para todo empreendedor, toda pessoa que está empreendendo, estude muito, nunca pare de estudar, né? Vai se conhecer. Autoconhecimento, para mim, a chave, foi uma das maiores chaves para mim, quando eu fui empreender, né? E justamente por isso, durante os meus estudos, durante o meu autoconhecimento, eu fui cada vez mais tendo muito clara essa visão que o meu propósito era servir. Sim. Essa era uma palavra muito forte para mim, eu gostava muito, né? E eu brincava, é curioso isso, não sei se eu já te disse, mas se eu disse pro público lá não, né? Eu tenho um filme na minha memória, e eu não sou fã de filmes, tá? Não sou aficionado por isso, mas eu tenho um filme na minha memória que é O Homem Bicentenário. Sim, lindo filme. Lindo, lindo. E aquilo gravou a minha vida com a frase que ele dizia quando ele era robô, né? As pessoas agradeciam ele por algo, e ele dizia que isto fica feliz em ser útil. É uma frase que, assim, me marcou absurdamente. Isso, né? norteou a vontade dele no propósito, né? Exato, exato. E aquilo foi fazendo... Além disso tudo, né? Eu, durante a minha vida, desde moleque muito jovem, eu sempre fui conectado com causas sociais. Sim. E eu percebia o quanto eu ficava muito contente quando, fazendo algum projeto, as pessoas me agradeciam, né? Poxa, obrigado, você me ajudou demais, você mudou a minha vida, você mudou alguma coisa aqui. Isso mexia muito comigo, cara. Sim. Muito, muito. Eu falei, poxa... E aí esse sonho, né? Empreender, mudar a vida das pessoas, mudar as coisas. E aí conheceu o teu sócio e viu que era a hora. Exato, exato. E aí, poxa, eu já vinha numa especialização, já vinha do mundo corporativo, conhecendo um monte de metodologia para empreendedorismo, para gestão, para estratégia, para inovação, para modelos de negócios que se transformam, né? Falei, poxa, meu propósito é servir. Eu conheço estratégia, sou bom nisso, né? Aí vem o Ikigai, não sei se você conhece Não, ali. ele não. Ikigai eu adoro, fica outra dica aí para quem gostar, é uma das partes da metodologia da Transforma, né? O Ikigai, ele é uma filosofia japonesa, que serve justamente para você conseguir cada vez mais entender o seu propósito. Né? E dentro disso, porque tem uma sistematização para você ajudar o empreendedor. Sim. Como que você montou essa metodologia? Usou essas influências? Trouxe algum insight seu? Como que você formatou o teu negócio? Vamos lá. Até é legal dizer que tem muita gente na mídia hoje, né, Dinho, que os arrasta para cima às vezes, tem muita gente boa, tá, e parabéns para você que faz transformações no mundo digital, mas tem muita gente que, poxa, é o meu método, eu desenvolvi, como ficar bilionário em 30 segundos, né, e a gente a gente não gosta disso, né, então nós não criamos o nosso método. Mas tanto eu quanto meu sócio, a gente condensou mais de 40 metodologias renomadas de escritores, de muita literatura do mundo corporativo, do mundo de estratégias, e a gente foi pegando tudo que cada uma de melhor tinha e que era cabível aos pequenos e médios empresários, porque dentro dessa metodologia toda tem muita coisa que é só aplicável para grande empresa mesmo. Isso. Então a gente foi limpando e olhando tudo que poderia ser aplicado para pequena e para média, e a gente foi trazendo isso numa caixinha de ferramentas que é a nossa hoje. Né? E aí, é óbvio, isso é muito importante de ser dito, né? Cada empresa é uma empresa, a gente tem que respeitar muito essa particularidade de cada empresário e usar a nossa caixinha de ferramentas para levar para cada público, para cada empresário, a ferramenta que vai diminuir aquela dor. E é isso que eu ia te perguntar. Vamos pegar um empresário padrão aqui de Limeira, né? Um empreendedor que montou talvez uma loja, talvez aí pelo nosso histórico uma empresa de joias, um pequeno indo para médio empresário. Por que ele precisa ter uma gestão organizada? É mais que gestão, sabe, Edinho? Eu até começo antes aí justamente pela estratégia mesmo, né? Então, assim como eu disse do autoconhecimento pra gente, ser humano mesmo, pra você, né? Brilha teu olho esse negócio,
Vamos começar por aí, né? Você está fazendo aquilo que você é melhor mesmo? Você já se descobriu e entendeu quais são suas grandes habilidades para estar imerso naquilo? Porque quando você não está conectado com tudo isso, seu próprio negócio não tem um propósito ou não cruza com aquilo que é o seu propósito, será que você vai estar feliz dentro daquilo? Porque você vai trabalhar muito mais que um CLT, né? Vai. O empresário trabalha muito mais. Vai, Edinho. E aí o legal da estratégia é que dá para mudar essa história, cara. É. Dá para fazer um esforço organizado, porque veja, eu, como disse, estou numa multinacional e tenho a minha empresa há 4 anos. E eu não trabalho mais do que eu trabalhava antes. Todos Você os aprendeu sócios, a conciliar. sim, todos os sócios da Transforma Negócios estão envolvidos em em 2 ou mais negócios. Entendi. Todos. E todos com a agenda conciliada, conseguindo tocar a vida de boa, cara, de boa. E a gente fala muito isso, né? Pra gente, dentro da Transforma, nesse propósito todo, dentro dos nossos valores, saúde em primeiro lugar, família em segundo lugar e a empresa vem depois, né? Mas voltando pra tua pergunta inicial ali, né? A estratégia, ela vem antes de falar sobre a gestão em si. Porque a estratégia, Edinho, eu digo que é a estratégia de uma maneira muito simplificada, tá, pessoal? A gente tem que até separar um pouquinho as coisas. Muito se diz estratégia, planejamento estratégico, plano de negócios. E tudo isso são coisas diferentes. Estratégia é tão simples quanto saber em que ponto você está e saber em que ponto você quer chegar. Sim. Nada mais é do que ponto A e ponto B. Sim. Né? Então, estou em Limeira, quero chegar em Ubatuba. Essa é a minha estratégia. Como eu faço para sair de Limeira e chegar em Ubatuba? Aí é o planejamento estratégico. Mas veja, muita e aí empresa... se envolvem também. Tudo. Mas muita empresa quer fazer o planejamento estratégico sem ter o norte definido. Então, para onde sua empresa quer ir? Então, para você que foi empresário, pequeno, micro, médio empresário assistindo, né? Essa é uma primeira pergunta. Quem é você? Quem é o teu negócio? Para quem que você gera valor? E aonde você quer chegar? Onde o teu negócio quer chegar? Qual que é o teu grande destino, teu grande objetivo, a estrela guia, né? Então, começa por aí. Eu acho que a gente ia falar dessas dicas no fim, mas eu já começo deixando uma dica. Não, mas eu acho que aqui, já né? é importante, porque até para o público entender, porque qual que é a ideia, pessoal, desse podcast? É justamente despertar para te ajudar em alguma necessidade. Exato. Então, de repente, você está num momento com a tua empresa, e como eu disse, vou até mostrar para vocês aqui. A Help Móvel, ela tem um sistema aqui de área protegida, né? Deixa eu ver se eu não... Opa, tá de ponta cabeça. E o que acontece? Diversos empresários, eles têm procurado essa questão de área protegida justamente para dar mais qualidade de vida para os funcionários. Perfeito. Pessoal que tem comércio, os clientes, vamos supor lá, alguma pessoa está lá na tua loja, ela tem um infarto, o que você vai fazer? Vai pôr no carro? Vai sair correndo para o hospital? Vai chamar a SAMU? Exato. Não, o próprio Help Móvel. E muitas vezes eles resolvem o problema no local. As ambulâncias daqui, elas são feitas com toda a questão da UTI. Então o médico tem os mesmos equipamentos no UTI. Então o médico ele tem a capacidade de chegar lá, conseguir fazer uma reanimação, conseguir dar os primeiros socorros. Isso é demais, e muitas vezes a pessoa não precisa nem ir para o hospital, né? E eu entendo que a gente se preocupar com esse tipo de coisa, que, claro, toda empresa almeja lucro, né? Mas se você conseguir fornecer as melhores condições para o teu maior capital humano, que são as pessoas que trabalham com você, você já está saindo na frente, né? É legal falar disso, cara, porque dentro da Transforma, inclusive, Edinho, a gente fala muito, a gente está agora cunhando um novo termo, nós procuramos muito em literaturas e não encontramos, então a gente está cunhando esse termo para nós. Essa única parte que eu digo que ela é nossa mesmo, a gente diz que é a estratégia integrativa. Tá. Por quê, Edinho? A gente está falando de negócios, né, das estratégias de negócios, mas a gente percebe que precisa integrar tudo isso à vida do empreendedor. Então, é por isso que eu separo que a multinacional, a empresa grande, lá é outra história, lá a gente está falando com diretores, gerentes, etc. Sim. No nosso negócio, a gente fala com o dono, com o empreendedor. Então, para eu montar uma estratégia para o negócio dele, isso tem que estar integrado à vida dele e, mais do que isso, integrado em todas as áreas da empresa. Eu já vou chegar no ponto das pessoas. E aí, quando a gente diz integrativa, é no sentido de integração. Sim. E nós dizemos muito que a gente precisa, na nossa mentalidade, substituir o ou pelo e. Então, Edinho, as empresas não precisam ser resultado ou pessoas. Resultado ou aquilo. E elas podem ser resultado e pessoas. Sim. Então nós temos cases inúmeros, né? Nesse pouco tempo de atuação que a Transforma tem, nós já temos hoje mais de 100 negócios atendidos que passaram por nós.
e continuam, graças a Deus, estão conosco até hoje, o que Isso mostra a aderência da entrega, né? Mas a gente diz muito isso, cara. É resultado e pessoas. E nesses mais de 100 negócios, a gente tem inúmeros cases para dizer que a gente conseguiu melhorar os resultados financeiros mesmo. Sim. Ciclo de caixa, faturamento, geração de caixa, uma série de parâmetros ali, né? Sim. Mas tendo as pessoas, o time daquele empreendedor muito mais conectado com a empresa, mais fiel à empresa, trabalhando melhor, trabalhando com mais satisfação, com mais qualidade, uma série de outros fatores. E aí, para mim, que vim desse mundo corporativo, então, falar de segurança das pessoas, segurança dos colaboradores é regra, sempre foi muito regra da casa mesmo. Porque acho que você percebe até mais do que eu, você já visitou com certeza mais empresas do que eu. Mas, por exemplo, usando a própria Help Móvel aqui como exemplo. O ambiente das pessoas, né, como as pessoas lidam com o negócio, muda completamente a visão que você tem da empresa, né? Total. Então aqui a gente chega, desde a da senhora que cuida da limpeza, cuida muito bem, você vê o cuidado dela. Aí você vê as meninas do financeiro, tô dizendo gente que nem aparece, né? Que a gente pensa no pessoal de motorista de ambulância, médico, enfermeiro, o pessoal que de fato tá aí. E que também são extremamente capacitados. Mas eu digo todas as pessoas que estão no entorno, do atendimento ao cliente, as meninas do telefone, tanto as TARMs, que são especializadas mesmo em entender as emergências. Sim. Então, quando você vê que está aquele clima vibrante, que as pessoas vestiram, o termo antigo, né? Vestem a camisa do negócio, Boa. a empresa é outra coisa, né? É isso, cara, porque aí vamos lá, né? Como que a gente veste a camisa da empresa sem saber para onde a empresa está indo? Aí, de novo, é aqui que reside, né? Que eu quero deixar essa mensagem muito clara, né? De que para você, empreendedor, tenha uma estratégia. Defina uma estratégia muito clara de para onde sua empresa está indo, qual que é o propósito da sua empresa. E as pessoas vão se conectar com o propósito da sua empresa. E mais, Edinho, não as pessoas dentro do negócio, as pessoas fora também. Os seus clientes se conectam com o seu propósito, com o movimento que você quer fazer no mundo, né? E aí, falando para dentro da empresa, esse é um dos problemas dentro da estratégia, né? Por exemplo, eu não sei se é uma das perguntas na tua mente hoje sobre isso. E a gente veio sem roteiro, tá, pessoal? Aqui é bate-papo mesmo. Então, o que pode dar errado na estratégia, né, do pequeno, do médio empresário? Eu diria que o primeiro ponto é isso. Você não estabelecer a visão clara de qual é a estratégia, de para onde a gente está indo e qual é o grande objetivo que tem que ser atingido. Porque o mercado também percebe, né? Na hora de escolher um parceiro comercial, ele fala, essa empresa é meio perdida. Opa, essa empresa sabe o que ela quer. Exato. E aí, o segundo ponto que pode dar um problema é quando você tem tudo isso, mas você não comunica isso internamente dentro da sua empresa. Os seus próprios colaboradores ou o seu time, ele não sabe para onde a empresa está indo e o que a empresa quer construir, né? Então, no mundo mais perfeito, aquele que mais maduro possível da estratégia, eu até diria que quando tem tudo isso muito claro, você pode chegar para o teu colaborador e para o teu time e falar, cara, esse é o nosso grande destino, como que você quer contribuir com isso? Sim. E as pessoas têm autonomia para poder trabalhar para remar para aquele objetivo, né? Então são vários pontos aí muito interessantes da estratégia. E isso se aplica aos diversos tamanhos de empresa, né? Que eu fico imaginando enquanto você fala. Como você disse, eu também já tive muito envolvido nessa parte mais corporativa e eu já vi o pequeno, o médio, o grande. De fato, tem coisas que batem e tem coisas que são muito distintas. Como que vocês analisam isso para ajudar a pessoa a formatar a estratégia dele? As maiores distinções, Edinho, elas vão vir das particularidades dos nichos de negócio mesmo, né? Sim. Então, por exemplo, o cara que ele tem um comércio, ele tem um estoque, por exemplo, ele vai ser diferente de alguém que faz consultoria, por exemplo, que não tem um produto, né? Então, comércio, serviços. O que vai mudar, Edinho, é a parte da gestão, né? Mas quando muda a gestão, Edinho, mudam também as habilidades e as competências que você precisa ter dentro do seu negócio. Certo. Aí entra outro ponto, que a Transforma ela é altamente especializada em múltiplos negócios, em portfólio de negócios. Então, para todos os empreendedores que têm um ou mais, né, 2 mais negócios, nós somos altamente especializados nisso, justamente porque nós, todos os sócios, empreendemos em 2 ou mais empresas. Então, de certa forma, empresário conversando com o empresário. Exato. Claro que nós temos toda a teoria, mas a gente tem a prática, né? Porque nós temos vários negócios, cada um de nós. E qual que é o ponto, né, Edinho? Às vezes o cara ele tem, por exemplo, uma fábrica, porque ele fabrica caneta, por exemplo. Sim. Então ele tem uma produção, ele tem uma fábrica. E aí, de repente, ele tem uma loja física.
onde ele vende essas canetas e quaisquer outros produtos, por exemplo. E aí ele fala, eu vou aproveitar tudo isso e agora eu vou abrir um e-commerce para vender tudo aquilo. Sem ele perceber, ele tem 3 negócios totalmente diferentes, que tem que ser avaliados individualmente. Sem ele perceber, ele já montou um portfólio de negócio. Porque, veja, as competências que ele precisa ter para fazer uma produção são uma. É uma. Sim. A competência para gerir uma loja física é outra. E para gerir um e-commerce é outro. Então, veja, o e-commerce vai precisar do digital, de impulsionamento, de uma série de coisas que a fábrica não precisa. Então, você empresário está me ouvindo e você se encaixou, se entendeu dentro disso, procure ajuda. Você tem um portfólio de negócios que você precisa olhar com bastante carinho para isso. E às vezes tem muito isso, né? Às vezes a pessoa que ela está imersa no negócio, ela começa a perder um pouco do entendimento do negócio dela mesma. Muito, Edinho, muito, muito. Costumo dizer que o empreendimento, né, empreender, etc., ele é o cruzamento de duas palavrinhas, tá? Consciência e competência. Então, quando você tem um alto nível de consciência sobre o seu modelo de negócio e você tem uma alta competência sobre aquele modelo, você vai ter muito resultado. Muito resultado. A questão é essa. Cada vez mais aumentar seu nível de consciência e seu nível de competência. E o nosso projeto sempre, em todos os casos, independente de pequena, média ou grande empresa, né, ele sempre começa em dar clareza para o empreendedor sobre o modelo que ele tem. Sim. Então, se a gente pegar agora esse próprio exemplo que eu dei da fábrica, da loja física e do e-commerce, primeiro vamos sentar e vamos colocar num mapa, e aí colocar num desenho mesmo. É um mapa mesmo. É um mapa estratégico mesmo, onde ele vai conseguir ter clareza desses 3 modelos distintos. Uhum. E aí, com essa clareza, ele começa a perceber melhor aonde está doendo, porque de repente não são todos os negócios que estão com dor. Específico. Ele fala, poxa, era ali na fábrica a questão, então, não era na loja. Sim. Né? Então, quando você consegue ter essa clareza, você começa a aumentar o seu nível de consciência sobre o seu modelo, e aí você consegue atuar muito melhor nas resoluções, ou melhor, até nem pensando em plano de ação, tá? Quando você tem essa clareza, você consegue definir um objetivo estratégico de uma maneira muito mais bem feito, né? Então, muitas vezes você precisa buscar essa clareza antes da estratégia. Sempre, sempre. Sempre. É a clareza sobre o modelo. E aí que tá, Edinho. Agora até volto a algumas perguntas antes que a gente estava falando. Sim. É justamente por conta disso, por desenhar o modelo da melhor maneira possível, que a Transforma Negócios hoje acaba não tomando o tempo dos sócios. E é uma empresa que fatura, que está crescendo, que está cumprindo com o seu propósito, mas ela foi desenhada da maneira mais adequada. Eu até faço uma analogia. Vocês aplicarem vocês mesmos. Tudo, Edinho. Tudo que nós levamos para todos os empreendedores antes é feito em casa. Inclusive, um dos nossos valores, nós temos 5 valores, um dos nossos valores é justamente ser exemplo. E o exemplo começa em casa. Sim. Então, todas as estratégias que a gente leva, elas foram usadas Sim. por nós, dentro da nossa empresa ou em algum outro lugar, em algum outro projeto, né? E veja, não teria como ser diferente. Sim. Né? Os outros valores da nossa empresa são a consciência. Então eu estou dizendo aqui a todo momento que é importante ter esse nível de consciência muito elevado. A gente traz depois o amor, né? O amor na forma de respeito. Uhum. Porque você, empreendedor, de repente, pode ter um problema muito simples no seu fluxo de caixa ou no seu faturamento, que para mim é simples, mas para você não é. Mas espera aí, a sua jornada também te trouxe até aqui. Isso tem que ser muito valorizado e a gente faz isso através do amor, né? Outro valor é que a gente tem que ser útil. Sim. Ser útil. Então, nós percebemos que a gente pode ser útil, a gente entra no projeto. Do contrário, a gente direciona para um outro lugar, né? E aí vem o exemplo, que eu já tinha dito, e a nossa integridade de tratar todos esses dados, todas as informações do seu negócio, né? Então, essa é um pouquinho da Transforma Negócios. Agora, de fato que toda empresa, nós temos clientes que são influencers, tá? É uma única pessoa, é o exército de um homem só. Seria até a pergunta da sequência aí, porque, por exemplo, eu percebo que você está falando, eu vou comentar isso, até de repente sirva de insight para você que tem sua própria empresa. Eu percebo que todos esses valores da sua própria empresa, ela ajuda vocês a se posicionarem no mercado para que ela seja uma empresa que realmente tem um posicionamento de lucro, de branding, de, né, o nome, né, que a gente fala, perante os demais empresários. Então, sem dúvida. se cada empresa fizer a sua própria análise de como ela se posiciona no mercado,
Exatamente. Já Edinho. muda as estratégias, o foco. Exatamente. E aí todo esse posicionamento, eu diria que ele vai passar por 3 grandes pilares. Uhum, O primeiro é o que a gente está falando mais aqui, são as diretrizes estratégicas. certo. O segundo, a cultura da sua empresa, porque a cultura é o que se vê dentro da empresa. Eu digo que a cultura é como o ar, tá? A Sim. gente não vê, mas ele tá ali, a cultura na empresa é a mesma coisa, né? Toda empresa tem uma cultura. 2 pessoas se juntaram, vai existir uma cultura, tá? Mesmo que seja do mesmo ramo, concorrentes diretas até, Exato. elas serão diferentes. Exato. E o terceiro ponto é a imagem da sua empresa para o mercado, né? Uhum, Que é quase como a cultura, mas é da porta para fora, né? sim. E quando você soma tudo isso, ou seja, as diretrizes estratégicas com a cultura e com a imagem, você consegue pelo menos ter um início de posicionamento da sua empresa no mercado. Porque a gente está dizendo como que a gente se mostra da porta para fora, como que a gente se porta da porta para dentro e quais são nossas grandes diretrizes estratégicas. Diretrizes estratégicas é aonde a gente quer chegar, Sim. né? E até o que eu te perguntar, você até falou, eu não tinha pensado em influencer, você falou influencer, é interessante você pensar, mas tem outros empreendedores também, que o pessoal compra o white label, eles compram e vendem em marketplace, muitas vezes é o cara que está vendendo diversos tipos de produto, mas ele não tem um estoque próprio, ele sabe trabalhar muito bem no online. Fazer Dropshipping, né? Isso. E para esse tipo de cara, funcionam as mesmas diretrizes também? Todas, Edinho, todas. É claro que no negócio do empreendedor, a gente não vai tratar tanto, por exemplo, um pilar de cultura. Você não tem colaboradores ali junto com você, né? Mas as diretrizes estratégicas precisam existir. Talvez precise até de mais foco, né? Sim. E o que a sua empresa quer conquistar? Qual é o grande objetivo? Qual é o grande marco, né? Porque, e aí, cara, voltando na parte de pessoas, sabe, Edinho? O destino pode ser definido, mas a depender de quem está comigo nessa jornada, o destino pode mudar. Então, por exemplo, né, se juntamos nós dois aqui, a gente fala, poxa, vamos para Ubatuba, legal. Aí se a gente pega a minha esposa, sua esposa, coloca todo mundo junto e fala assim, mas a gente não gosta muito de Ubatuba, vamos para Monte Verde. Ou seja, as pessoas podem mudar o destino, as pessoas vão mudar a estratégia. E é por isso que a gente acredita muito, de novo eu volto na estratégia integrativa, a gente acredita que não dá para fazer estratégia sem integrar todas as pessoas dentro disso. Isso tem crescido, Bruno? Você percebe que de uns anos para cá essa questão de você valorizar o material humano que você tem sido, não sei nem se a palavra é diferencial, eu não sei colocar isso, mas essa percepção mesmo da valorização das pessoas que estão ali. Sim, é mais do que percepção. Pela minha percepção, sim, mas é mais do que percepção. As pesquisas mostram, né? A gestão de pessoas é o que mais tem sido discutido, debatido, graças a Deus, ultimamente nas empresas, né? Recentemente nós fizemos um evento da nossa empresa e nós, com todos os nossos clientes ali presentes, e nós começamos o evento com 3 perguntas. A primeira era, quem é você? Quem é a sua empresa? Ela está no mundo para transformar o quê? Né? A segunda pergunta é, para quem a sua empresa gera valor? Que pessoa ficaria extremamente desapontada se a sua empresa deixasse de existir? E a terceira pergunta é, quem está do seu lado? Quem te acompanha nesse sonho todo? E se você conseguir responder essas 3 perguntas com muita clareza, o que é muito difícil... Não parece, mas né? É extremamente difícil, Edinho. Mas aí eu estava dizendo que a gente tinha essa... Por que a Transforma ela nasceu diferente? Porque a gente tinha essa clareza, Edinho. A gente conseguiu construir esse processo com muita clareza, né? E aqui eu faço até uma analogia da estratégia, né? Com a casa, com a construção. Sim. Então, cara, você comprou um terreno com a tua esposa e você vai construir. Primeira coisa que você faz é chamar um arquiteto para desenhar a casa. Sim. Afinal de contas, você vai viver muito tempo ali. Então, cara, vamos fazer o melhor desenho possível desse lugar, porque eu vou viver ali dentro. Sim. Por que a gente não faz a mesma coisa com as nossas empresas? E isso é a modelagem de negócios que a gente faz dentro da Transforma Negócios. A partir da modelagem de negócios, a gente consegue definir as estratégias. Porque daí a gente desenha a empresa no seu melhor formato, como a gente conseguiu fazer para nós mesmos, para que ela tome o menos tempo possível, que ela tome menos esforço possível com a maior rentabilidade possível. Então esse é um dos pontos estratégicos. E é sempre tempo de começar, Bruno? Porque tem aquelas pessoas que já têm há anos, tem gente que herdou de pais, tem um que resolveu empreender, tem cara que está pensando em começar o negócio dele
Então, todos esses tipos de pessoa sempre é um bom momento para... Sempre, sempre. Qual que é a virada da chave, cara? É a mentalidade, Adinho. Sim. Tanto que nós dizemos que quem é o meu público-alvo, quem que é o segmento de clientes que a Transforma busca? O empreendedor de mente aberta, ou seja, o cara que já está com um nível de consciência legal, que quer transformar o seu negócio, que sente dores dentro da sua empresa, quer transformar, mas não sabe qual pode ser o próximo passo. Ele não sabe, poxa, eu invisto em pessoas e contrato a Help Móvel para ter todo esse suporte, ou eu invisto em tecnologia? E aí volta a algo que eu disse agora há pouco. A gente tem que trocar o ou pelo e. Sim. Investe em tecnologia e pessoas. Vamos equilibrar essa balança da forma que a gente possa desenhar esse negócio tendo pessoas bem geridas, pessoas satisfeitas com o propósito ali e a empresa crescendo ao mesmo tempo, né? Então é trocar o ou pelo e, cara. E sim, serve para todo mundo que tenha a mentalidade para isso. E assim, fechando todos esses pontos até que você colocou, eu já tive uma agência de publicidade e eu tive uma secretária, uma das melhores secretárias que eu tive, inclusive, e ela era uma excelente doceira. E ela começou o negócio dela, começou a vender. Eu lembro que eu comprei algumas vezes alguns doces dela. E ela foi empreendendo, saiu, né? Pediu demissão dela, mas foi por um bom motivo. Montou o negócio dela, é uma das docerias mais famosas aqui da cidade, se não for a maior. E tá abrindo em outras cidades. Que legal, cara. Então você vê mesmo que, olha, uma secretária que fazia doce para vender em casa. Isso é incrível. Agora tá abrindo filiais em outras cidades. Isso é incrível, cara, e eu admiro demais, demais. Então veja, esse é um exemplo de filiais sendo abertas fora da cidade, já se torna um portfólio de negócios. Já é um portfólio. Então você tem toda uma estratégia para ser olhada, e a estratégia para um ponto pode ser diferente da estratégia do outro ponto, né? A estratégia de uma loja pode ser diferente da outra. Então, olhar para esse portfólio seria muito importante. E para fechar o nosso papo, porque, por exemplo, a gente, além de ter diversos empreendedores de diversos tipos de empresa, a gente também tem muitos médicos, a gente tem clínicas, pessoal de clínicas aqui que trabalha bastante com a gente. E para essa área, que eu vi que muitos médicos estão usando o Instagram para divulgar os negócios que eles fazem, né? Porque durante muito tempo se ficou aquela ideia, muitos médicos até não gostavam muito de fazer publicidade, propaganda, aparecer muito. Mas com a mudança, né? Muita coisa mudou ao longo dos anos. O que você diria para esse pessoal, para médicos, para quem tem uma clínica, né? Esse pessoal mais da saúde? Sim. E veja... Só para explicar o porquê que eu tô falando isso. Porque o cara já tem uma paixão que é a própria medicina. Que tem alguns podcasts aqui que a gente vê, o cara é apaixonado pela área dele. E às vezes ele não se vê como empreendedor da própria carreira. Então como é que você conversaria com esse tipo de pessoa? Você vê, cara, é curioso porque a medicina é um mercado que todos estão, mas a medicina ela tá sofrendo umas transformações grandes nos últimos tempos, né? O mundo virtual está fazendo isso e, como você disse, os médicos também estão indo para Instagram, para uma série de áreas diferentes, estão empreendendo, né? E aí, veja, nós dizemos ali dentro da Transforma que quase sempre uma empresa ela precisa ter 5 perfis lá dentro. Eventualmente, 2 ou 3 perfis podem estar na mesma pessoa, tá? Mas o primeiro perfil ele é um empreendedor. O empreendedor é aquele cara que viu uma dor no mercado e ele entendeu que ele podia resolver aquilo. E aí ele empreende. Ele vai lá e vai melhorar aquilo. O segundo perfil é o técnico. É o cara que entende daquela área. Geralmente o empreendedor e o técnico se encontram e montam uma empresa. Né? Então, exemplo, você veio do marketing, por exemplo, então você é técnico naquilo. Você conhece o marketing, a publicidade, mas você eventualmente não é empreendedor. Aí quando você encontra com esse cara, vocês abrem uma agência. O empreendedor com o cara que entende de marketing. Até aí fácil. Esses 2 perfis são os mais fáceis e eles se encontram. Acontece que tem outros 3 perfis ali atrás que eu costumo dizer. O gestor, que é quem vai contribuir com a gestão de tudo aquilo, o gerenciamento dos dados, entender os indicadores, se o negócio está crescendo, se ele não está, onde estão os maiores problemas, etc. O quarto perfil é aplicável quando você tem os colaboradores, que é o líder. É o perfil de liderança. E o quinto perfil é o empresário. Mas, poxa, Bruno, você falou do empreendedor. Pra gente, empreendedor é quem resolve problemas. O empresário é quem tem empresa. E o empresário ele tem que existir dentro do negócio, porque ele vai olhar para o crescimento, multiplicação, rentabilidade e outros fatores. Então, imagina que o médico
nessas circunstâncias, ele pode ser o técnico, ele pode ser o empreendedor, mas às vezes ele não é bom em gestão. Então, essas são algumas mensagens que eu quero dizer a vocês, né? Se você é um médico, compreenda o gap que você tem, né? Quais são esses perfis que não existem dentro do seu negócio para que você passe a ter, né? Então, se você é o médico, você é o técnico que entende da área, né? Tenha junto de você um empreendedor, busque isso através de ou gerência, camada de liderança ou através até de sociedade, se for o caso, né? Mas esse é o ponto aqui para os médicos, Edinho. E sem dúvida é uma transformação no mercado que eu acho que é extremamente positiva, né? Uma área que a gente está vendo aí, passando por uma série necessária, né? Não tem jeito, Edinho. O meu sonho só era que os professores ganhassem tanto quanto os médicos. Aí eu acho que nós teremos um mundo muito melhor. Mas é importante isso. Então, a gente já fechando aqui, gente, lá no começo, né? A gente viu da questão de como você pode sonhar, mas existem as ferramentas para que isso aí se torne realidade, né? Existe, Edinho. Então, se puder dar uma dica para quem está começando, aliás, essa dica eu vou dar não é nem para quem está começando, é para todo mundo. Tenha apoio. Não tenta fazer estratégia sozinho, porque nós mesmos, na Transforma, temos apoio externo. Então, o processo estratégico ele é importante. É difícil ver de dentro, né? É isso, Edinho. A nossa frase é que para ver a ilha tem que sair da ilha. Tem. Né? Então, nós mesmos, especialistas, temos uma rede de apoio externo que contribui com o nosso processo interno de estratégia. Até porque vocês viram que esse é um problema real, né? Exato. Então você não vai cometer o mesmo erro que você ensina as pessoas. E eu diria mais, cara, que mais do que um problema, né? Que a empresa com estratégia, ela pode ser impulsionada. Ela pode chegar a patamares, assim, absurdos, sabe? Então essa é uma dica. Tenha um olhar externo, tenha apoio, não faça o processo sozinho. Outras dicas, envolva seus colaboradores no seu processo estratégico, tá? Crie um alinhamento com o seu time, todo mundo alinhado, todo mundo conectado com a estratégia, e para ter a estratégia, entenda aonde você quer chegar com a sua empresa, qual que é o grande destino e aonde a gente quer chegar com isso. Muito bacana, Bruno, muito obrigado pela tua presença aí, pelos comentários. Inclusive, como a gente sempre fala, você teve alguma dúvida? Queria conversar um pouco mais? Você também pode ver os canais do Bruno, que eu vou deixar, né, vão estar aqui nas nossas redes sociais, nos cortes que a gente coloca, Instagram, Facebook, TikTok, você pode fazer as perguntas pra gente. E você que é empresário, você que tem o seu negócio, não importa o tamanho, conversa aqui com a nossa equipe comercial, porque como a gente falou da valorização humana, né, garanta a segurança sua, muitas vezes a sua família que trabalha com você, dos seus clientes, através da área protegida da Help Móvel. Falando rapidamente, toda a sua empresa, todo o seu negócio, tudo que você tem pode ter a cobertura rápida e eficiente da Help Móvel e que pode salvar vidas. Então, estou deixando os contatos aqui também. Entre em contato com a gente. Você que você que é um profissional que tem 2 pessoas na sua equipe, você que tem uma empresa enorme, tem para todos os tipos de tamanho, todos os tipos de plano, conversa com a gente, tá bom? Bruno, muito obrigado, viu? Valeu mesmo aí pela conversa. Eu que agradeço o espaço, Edinho. Sempre bom falar. O espaço até pequeno, eu poderia ficar horas e horas aqui falando de estratégia de negócios. A vontade é essa. Porque é o que a gente ama fazer, a gente ama transformar, contribuir com as pessoas. Então, muito obrigado pelo espaço mais uma vez, Edinho. Mas numa próxima, a gente volta uma segunda parte. Vamos trazer alguma... Faz mais 3 horas. Isso, a gente já faz. Vamos pegar um tema específico e vamos trinchar isso. Mas nós vamos judiar das pessoas. Não, né? Mas aí depende de você. Ficou com uma dúvida? Queria que a gente conversasse mais sobre um tema específico? Deixa nos comentários aqui. Siga nossas redes sociais, nosso YouTube, compartilhe, curte, dê essa força no engajamento pra gente. E já a gente volta com mais Help Móvel Podcast aqui pra você. Muito obrigado, gente.